Boa tarde. Hoje a gente vai para mais uma monitoria de direito civil. A gente vai falar sobre responsabilidade civil, que é o último tema geral que a gente vai tratar no semestre. Então, eu vou compartilhar aqui o material da aula e a gente já começa. A responsabilidade civil, a gente já vem tratando dela desde o primeiro semestre, quando a gente falou sobre atos ilícitos e ato lícito. Quando a gente definiu eles, a gente falou sobre responsabilidade civil. A responsabilidade civil nada mais é do que uma obrigação que uma das partes vai ter de reparar, ou seja, indenizar o dano que causou a outra pessoa. E esse dano ele pode ser material, que está relacionado com o patrimônio, estético, que está relacionado com a característica física da pessoa, e moral, que está relacionado com aqueles direitos da personalidade que a gente estudou no semestre passado. Então, a responsabilidade civil ela só vai acontecer quando a pessoa pratica um ato ilícito. Pois se ela pratica um ato que está dentro das condutas da legislação, não há porquê em falar sobre indenizar a outra pessoa. Então, a responsabilidade civil ela vai estar baseada em um princípio fundamental que está, inclusive, em um dos artigos do direito civil, que eu não vou lembrar o nome agora, que diz que todo aquele que causa dano a outro deve repará-lo à medida da extensão do seu dano, mesmo que esse dano ele seja causado ou por uma ação direta da pessoa ou por omissão, ou seja, por ela não ter feito nada, ocasionou-se o dano. O dano ele também pode ser dividido entre dois tipos de responsabilidade civil, que é a responsabilidade contratual e a responsabilidade extracontratual. A contratual ela está muito relacionada com as obrigações que a gente também fechou o ciclo semana retrasada, porque a contratual ela vai estar dentro de um contrato. Então, é uma cláusula que você estipula ali, né, com os direitos e deveres das partes, que se a pessoa quebra esse dever que ela tem, a pessoa acaba tendo que ser indenizada. Então, por exemplo, na questão da responsabilidade civil contratual, a gente pode trazer as obrigações personalíssimas que a gente viu recentemente. Nas obrigações personalíssimas, recapitulando, o contrato, a obrigação é feita exclusivamente com aquela pessoa que é a parte, entre aspas, contratante, que é aquela pessoa por algum motivo. Então, por exemplo, um cantor famoso. Quando esse cantor famoso ele não comparece ao show, ao evento, à obrigação que ele se dispôs por um motivo sem justa causa, a gente viu que ele é obrigado a indenizar e, inclusive, a ajudar na contratação de uma pessoa que o substitua. Então, aqui a gente tem um exemplo claro de indenização que está ligado com a responsabilidade civil. E a extracontratual é toda aquela que está fora do contrato, ou seja, que não é estipulado em um contrato, mas pelo dia a dia, pela como o Brasil ele é regido, a gente sabe que deve se indenizar a outra pessoa. Então, por exemplo, nos acidentes de trânsito, por mais que eu não faça um contrato com a pessoa que, por exemplo, eu bati no carro daquela pessoa, eu não tenho contrato com aquela pessoa, mas eu sei do meu dever de indenizá-lo se fui eu que causei aquele tipo de acidente. Além disso, a responsabilidade está dividida em duas espécies principais, que é a espécie subjetiva e a espécie objetiva. A espécie subjetiva ela vai estar caracterizada por a culpa ou o dolo do agente, ou seja, desde que a pessoa haja com intenção, ou com negligência, imprudência ou imperícia. Além disso, você deve analisar o nexo causal, ou seja, a conduta do agente ela realmente foi eficaz para que aquele resultado fosse produzido. A conduta do agente foi ela que realmente causou aquele resultado. Se ele não tivesse feito isso, aquele resultado realmente não teria sido causado. Isso é o nexo causal. Achar a ligação entre o dolo e a culpa e o resultado. E, além disso,
relacionada, então, com a conduta humana. Então, ações do dia a dia, ação propriamente dita e a omissão da pessoa, mesmo que voluntária. Então, a gente pode dividir essa responsabilidade subjetiva em 3 tópicos, que é a conduta humana, que é essa ação e omissão que a pessoa tem, que acaba ocasionando o dano. O nexo causal, que é a relação direta entre a conduta e o resultado, que vai ser esse prejuízo que a pessoa vai ter que indenizar. E o dano. Como eu já falei, o dano ele pode ser dividido entre 3 tópicos: material, moral e estético. O material vai estar relacionado com o patrimônio da vítima, então eu afetei o patrimônio, que é o que acontece, por exemplo, nos acidentes de trânsito, que a gente acaba lesando o veículo, se a gente destrói alguma parte do imóvel daquela pessoa, o imóvel alugado, por exemplo. O dano moral vai estar relacionado com a questão emocional, psicológica da vítima, então, e principalmente também com os direitos da personalidade já estudados. Então, o nome, a boa fama daquela pessoa, sua vida privada e tudo aquilo que a gente tem nos direitos da personalidade. E não vai ter repercussão, então, no seu patrimônio direto, porque vai estar relacionado muito mais com a questão subjetiva interna daquela pessoa. Então, se eu difamo, se eu pratico atos de difamatória, de calúnia, de injúria contra aquela pessoa, entra nessa questão do dano moral. E o dano estético, ele vai estar relacionado com a característica física daquela pessoa. Então, se o dano que eu causei a ela deixou ela com consequências visíveis. Então, por exemplo, se num acidente de trânsito eu fiz com que ela ficasse em uma cadeira de rodas, perdesse a audição, uma das visões, se ela ficasse com o rosto totalmente desfigurado, tudo isso entra no dano estético. Então, para a gente recapitular, é importante lembrar que com relação ao dano, a pessoa deve repará-lo na medida da sua extensão. Então, por exemplo, no dano estético, uma pessoa ela pode passar por uma cirurgia, internação, medicamentos, consultas médicas, e tudo isso entra na responsabilidade civil. Então, aquela pessoa que causou o dano vai ter que arcar com toda essa trajetória médica que a pessoa tem até o momento em que ela se reestabeleça. Recapitulando, então, aqui na responsabilidade subjetiva, a gente tem a quebra de um dever de cuidado e a gente deve analisar esses 3 tópicos. Se realmente há culpa e o dolo na ação daquela pessoa, se há nexo causal entre a sua conduta e o resultado, e ser, então, essa questão da ação e da omissão, que ambos geram a responsabilidade civil. E a responsabilidade objetiva, a única diferença dela para a responsabilidade subjetiva é que não há necessidade, não precisa se comprovar a culpa ou o dolo, ou seja, se a pessoa agiu realmente com intenção ou com negligência, imprudência ou imperícia. O que a gente vai analisar aqui não é isso, é se há um nexo causal entre a conduta do agente, independente de culpa ou de dolo, e o resultado. Então, a responsabilidade objetiva, ela está muito relacionada com a questão da teoria do risco, que fala que quem exerce uma atividade que possa gerar prejuízo a outra deve responder pelos danos decorrentes dela, ainda que tenha agido com toda a cautela possível. Então, eu exerço uma atividade que acaba causando um prejuízo. Então, por exemplo, essas empresas de terceirização, elas têm responsabilidade objetiva. Eu não preciso comprovar nela o dolo e a culpa, desde que eu perceba que foi, entre aspas, por causa dela que esse resultado aconteceu, ela será indenizada. Se era ela que estava responsável, por exemplo, por aquela situação, ela será responsável. Então, como a gente pode trazer para exemplo aqui, deixa eu pensar. Essas empresas de passeios, principalmente passeios escolares, que saem com as crianças
da escola. Elas têm dever de cuidado e vigilância. E a partir do momento que elas estão ali, elas estão sendo responsáveis por tudo que acontece com aquelas crianças. Então, se eu tenho um acidente, qualquer tipo de dano ali, civil, de fato, eu não preciso comprovar a culpa e o dolo daquela pessoa, porque na atividade que aquela pessoa estava exercendo, ela vai ter nexo causal com o resultado, com a sua conduta por não estar ali vigiando de fato aquela pessoa. Então, para a gente diferenciar a responsabilidade subjetiva, então, recapitulando, ela é a questão de que quem causa dano a outrem deve indenizá-la de acordo com a extensão do prejuízo causado àquela pessoa, está no Código Civil, e a gente vai dividir entre subjetiva e objetiva. A subjetiva ela está relacionada com a comprovação de culpa e dolo e o nexo causal com a conduta do agente, e essa conduta ela pode ser de ação ou omissão, e a objetiva a gente não tem essa questão da culpa. Pouco importa se teve culpa ou dolo, a gente vai analisar aqui se há ligação direta entre a conduta do agente e o resultado. Essa mentoria ela foi mais curtinha, porque a gente já tinha visto os outros tipos de modalidade, de pagamento, como novação, confusão e os outros tipos que a gente tem, que me escapou agora na memória, mas enfim, a gente viu na semana retrasada, e vocês acabaram tendo responsabilidade civil essa introdução. Então, eu não quis trazer nada muito fora disso, até porque o Chacon, ele não passou. E na semana que vem, a gente vai ter uma revisão para a prova integrada de vocês, que é na segunda-feira, na outra segunda-feira, né, daqui 2 semanas, e a gente vai tratar um pouco, então, sobre algumas questões do primeiro ano, essa questão de responsabilidade civil, e, se eu não me engano, vai cair questões sobre o pagamento, mas a gente vai falar sobre isso na semana que vem. É isso. A monitoria de hoje foi mais rapidinha, mas se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp que eu respondo vocês. Boa semana, gente.